abrir a palavra de Deus no livro de Gênesis. No livro do Gênesis, capítulo 3. Nós, com a graça do Senhor, faremos a leitura nessa manhã, a partir do versículo 14 do capítulo 3, e seguiremos até o versículo 19 do capítulo 3. Gênesis, capítulo 3, a leitura a partir do versículo 14, até, com a graça do Senhor, o versículo 19. Farei a leitura, irmãos, e acompanhem com fé a palavra de Deus, pois ela nos diz assim: Então o Senhor Deus disse à serpente: Por causa do que você fez, você é maldita entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selvagens. Você rastejará sobre o seu ventre e comerá pó todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. E a mulher lhe disse: Aumentarei em muitos seus sofrimentos na gravidez. Com dor você dará à luz filhos. O seu desejo será para o seu marido e ele a governará. E a Adão disse: Por ter dado ouvidos à voz de sua mulher e comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Em fadigas você obterá dela o sustento durante os dias de sua vida. Ela produzirá também espinhos e ervas daninhas, e você comerá a erva do campo. No suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, pois dela você foi formado, porque você é pó, e ao pó voltará. Vamos mais uma vez orar ao Senhor, dessa vez pedindo a sua graça e a sua bênção, para ouvirmos a sua palavra, para sermos direcionados pelo Espírito Santo de Deus, na compreensão daquilo que a sua palavra, aquilo que a sua lei nos ensina. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, ó Deus, e te louvamos, porque nós estamos no culto ao Senhor, e no culto ao Senhor nós temos o privilégio de escutarmos, de ouvirmos atentamente a pregação da Tua Palavra. Ouvirmos a Tua Palavra sendo, ó Deus, explicada e aplicada com autoridade aos nossos corações. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor possa, por meio do Teu Santo Espírito, falar ao coração do Teu povo nesta manhã. Que o Senhor, Deus, possa nos ensinar por meio do Teu julgamento, mostrando inclusive a esperança no meio do Teu julgamento. Que o Senhor, Deus, nos ajude a olhar para o relato de Gênesis e enxergar nele o juízo do Senhor, a ira do Senhor, a justiça do Senhor, ao mesmo tempo que também observamos a misericórdia, a graça e a esperança do Evangelho em Jesus Cristo. Que o Senhor abra o nosso entendimento e, por graça, fale poderosamente ao nosso coração. Essa é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, diante da justiça no mundo, e talvez especialmente na justiça brasileira, nós às vezes ficamos desacreditados em relação àquilo que normalmente deveria acontecer: o culpado ser condenado, o justo, aquele que fez o que é correto, ser absolvido. A verdade é que a justiça que nós encontramos nesse mundo, a justiça humana, ela acerta algumas vezes, e nós queremos acreditar que ela acerta na maior parte das vezes, mas nós sabemos muito bem que ela erra muito, porque nós somos pecadores, nós somos falhos, há incompreensões da nossa parte, há maldade da nossa parte, há limitações da nossa parte.
Mas mesmo com toda essa justiça falha que nós temos no mundo, ainda assim nós temos medo, ou pelo menos deveríamos ter medo de quebrar as leis dos homens por um motivo simples, porque naturalmente nós esperamos que o culpado seja o alvo de condenação. E diante disso nós questionamos se um culpado ele pode ter de fato esperança diante de um juiz que é justo. Ou seja, quando um homem comete algum crime, quando ele comete algum delito e ele se apresenta diante de um juiz que é justo, ele deve certamente se preocupar e se questionar se há esperança para ele. Quando nós olhamos então para a justiça de Deus, quando nós olhamos para aquele que é perfeito juiz, essa pergunta fica ainda mais grave, fica ainda mais séria. Porque se há esperança para o culpado de que o juiz humano erre, não há a mesma esperança para o juiz divino. Deus não erra, Deus não julga em vão, Deus não comete equívocos, Deus não é mentiroso para fazer julgamentos equivocados. Deus é justo e sempre julga perfeitamente. A pergunta é: qual é a esperança que o homem pode ter diante de um Deus que é justo e que julga todo e qualquer pecado? Qual é a esperança que um homem pecador que quebrou a lei de Deus pode ter diante de um Deus que é justo e que não erra? Ao tratarmos dos poderosos atos de Deus na criação, nós temos visto como Deus, pelo poder da sua palavra, fez todas as coisas de acordo com a sua vontade. Nós vimos que pelo poder da sua palavra, Ele criou todas as coisas, Ele organizou todas as coisas, Ele formatou os céus e a terra para ser o palco da sua adoração, para ser o lugar onde Ele seria adorado, onde seria prestado culto a Ele. Ele criou a vida animal, Ele encheu a terra da vida animal e especialmente Ele criou a vida humana. O homem foi criado para ser o sacerdote de Deus, para servir a Deus em culto, em adoração no jardim, sendo ali sacerdote e rei daquilo que foi criado. Isso tudo é relatado no capítulo 1 de Gênesis. E nós vimos que no capítulo 2 nós temos a continuidade desse relato de criação, mas nós temos um afunilamento, nós temos um olhar mais focado na criação do homem e da mulher no capítulo 2 e no estabelecimento da aliança entre Deus e o homem nesse capítulo. O capítulo 2 começa falando do dia do descanso, logo em seguida então passa a retratar a criação do jardim no Éden, a colocação do homem nesse jardim do Éden para trabalhar nesse jardim e para guardar esse jardim. E por último, o capítulo 2 termina com o estabelecimento, a criação da mulher a partir do próprio homem, a partir da costela do homem, diante de um diagnóstico que Deus fez: não é bom que o homem esteja só. Até o capítulo 2, então, nós temos o primeiro ato da grande história da humanidade, o ato da criação, o ato que nós podemos observar com tanta alegria, com tanta beleza nos capítulos 1 e 2. Até aqui o mundo está perfeito, o casamento está perfeito, a relação entre homem e mulher está perfeita, a vida animal está perfeita, o mundo está perfeito, o trabalho é perfeito, tudo é perfeito, tudo é bom, tudo é completo. Mas a partir do capítulo 3 nós começamos a ver o segundo ato da grande história da humanidade, o ato da queda. E nesse segundo ato nós vimos como o casal que foi criado por Deus e que vivia na inocência, agora cai para o estado de pecado. Nós lembramos que no capítulo 2 ainda, na criação, Deus estabeleceu uma aliança com o homem, e nessa aliança Deus disse: você não deve comer da árvore que está no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que você comer do seu fruto, certamente você irá morrer. E por meio dessa aliança, desse mandamento, Deus escolheu se relacionar com o homem. Mas no capítulo 3 nós vimos justamente a queda do homem ao transgredir esse mandamento, ao quebrar esse mandamento, ao violar esse mandamento, de forma que no capítulo 3 o belo cenário do Jardim do Éden se torna o grande palco da maior tragédia da humanidade. Uma tragédia que traz consequências imediatas, e nós começamos a ver nas últimas semanas. Nós vimos como o pecado traz medo, como o pecado traz vergonha, como o pecado traz inimizade, como o pecado nos torna inimigos de Deus, como o pecado nos faz inimigos do nosso próximo. Hoje nós veremos como o pecado nos coloca debaixo da punição de Deus. Nós veremos como o pecado nos coloca debaixo das maldições de Deus.
diante desse terrível cenário que nós estamos construindo aqui de pecado, de morte, através da transgressão de Adão, nós vamos ver, no entanto, a esperança. Nós vamos ver que mesmo nesse cenário tão terrível, Deus anuncia esperança. O Deus justo, que não tolera o pecado e que pune o pecador por causa do pecado, traz esperança no meio do julgamento. E nós veremos como Deus faz isso. Nós veremos que no primeiro ato de julgamento de Deus na Bíblia e na história do homem, o Senhor ao mesmo tempo nos dá a primeira promessa de esperança. Por isso, nessa manhã, nós veremos a esperança em meio ao julgamento. E a pergunta que surge naturalmente e que irá nos guiar nessa manhã é: qual é a esperança que Deus nos oferece em meio ao seu julgamento? Que esperança um Deus justo, que pune o pecado e o pecador, pode nos oferecer no meio do julgamento? A primeira esperança que o texto nos oferece, que Deus nos oferece, é a esperança de um Redentor. Veja, no versículo 14, nós temos o anúncio das maldições, a primeira das maldições, direcionada à serpente. Então o Senhor Deus disse à serpente: por causa do que você fez, você é maldita entre todos os animais domésticos, entre todos os animais selvagens. Você rastejará sobre o seu ventre e comerá pó todos os dias da sua vida. A primeira das maldições, irmãos, do julgamento de Deus acontece e está relacionada à serpente. Observe que na sessão anterior nós vimos como o homem, a mulher e a serpente estão envolvidos numa cadeia de transferência de culpa. Nós vimos que Deus primeiro fala com o homem transfere a sua culpa para a mulher, depois Deus fala com a mulher e a mulher transfere sua culpa para a serpente. Agora, nas maldições, a ordem se inverte, de maneira que Deus fala primeiro com a serpente, depois com a mulher e por último ele falará com o homem. Ao falar primeiro com a serpente, Deus diz no versículo 14 que aquela maldição, que aquela punição é por causa daquilo que a serpente havia feito. Certamente essa é uma referência à forma como a serpente enganou a mulher, como a serpente desafiou a lei de Deus, como a serpente mentiu sobre Deus, mostrando para a mulher, ou tentando fazer a mulher crer que Deus era um Deus mau e injusto, que Deus na verdade não queria o bem do casal, não queria o bem de Adão e da sua mulher, mas que Deus na verdade era um Deus tirano, que não permitia que o homem fosse conhecedor do bem e do mal, que não permitia que o homem fosse igual a ele mesmo. E ao criar essa imagem de um Deus mau, a serpente colocou a dúvida no coração da mulher. E com a dúvida plantada no coração da mulher, ela passou a desejar a árvore que era proibida por Deus, de maneira que ela tomou, comeu e deu ao seu marido, que também comeu. E nós devemos então observar que a culpa da serpente nos leva à sua punição, e essa punição tem dois aspectos: o aspecto mais específico e o aspecto mais geral. Se nós olharmos pelo aspecto mais geral, nós podemos observar que todas as serpentes são punidas no pecado de Satanás aqui. A primeira maldição é que ela seria maldita entre todos os animais domésticos e todos os animais selvagens. A serpente seria separada dos demais animais como um animal maldito, de maneira que ela teria que rastejar sobre o seu ventre e comer pó todos os dias da sua vida. E nesse sentido, a maldição é geral. E a serpente, como instrumento de Satanás, é punida. De maneira que toda a serpente, então, é punida por causa do pecado. O pecado de Satanás, que usou a serpente para isso. Mas há um aspecto mais específico aqui. Porque certamente o relato da queda não foi escrito para nos explicar por que as serpentes rastejam. Há um sentido mais específico aqui. Quando Satanás é punido como o autor do engano, quando Satanás é punido aqui por ser aquele responsável por levar o homem ao pecado. E isso é de tal modo, irmãos, que quando nós olhamos para uma serpente rastejando e comendo o pó da terra, nós não devemos simplesmente culpar o animal, mas nos lembrar da pena que foi dada ao próprio Satanás. Assim, quando nós olhamos uma serpente que rasteja pelo chão, nós devemos nos lembrar que Satanás foi humilhado, que Satanás se tornou amaldiçoado por Deus por causa desse pecado que ele havia cometido.
Claramente, irmãos, o relato da queda nos mostra que antes dessa humilhação, Satanás já era mau, já era perverso. Nesse sentido, a queda moral de Satanás acontece antes da queda do homem, ou seja, Satanás se torna mau antes do homem. Mas é aqui em Gênesis 3, 14 e 15 que nós vemos de fato a primeira queda no sentido de humilhação de Satanás. Satanás é humilhado, Satanás é rebaixado e humilhado na forma de uma serpente. E no versículo 15, então, nós temos esse aspecto mais específico de Satanás sendo humilhado, descrito através de uma inimizade, de um conflito. Veja, porém inimizade entre você, Satanás, e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. E aqui nós observamos como Deus estabelece um conflito, uma antítese, uma guerra, uma batalha entre dois lados opostos. E aqui nós vemos que quando o homem cai em pecado, irmãos, é justamente o oposto disso que acontece. Naturalmente, o homem foi criado para ser servo de Deus, amigo de Deus, para ter comunhão com Deus. Mas o pecado causa justamente a separação entre homem e Deus. E a partir do momento em que o homem é separado de Deus, ele se torna amigo, parceiro de Satanás. O pecado, irmãos, promove não só a separação do homem e Deus, mas também a união entre homem e Satanás. E é justamente isso que aconteceu aqui. Quando o homem cai no pecado, ele se separa de Deus para se unir a Satanás, para se unir à serpente. E é justamente por isso que Deus coloca uma inimizade entre o homem e Satanás. Em outras palavras, Deus está dizendo à própria serpente, Deus está dizendo ao próprio Satanás que a tentativa dele de criar inimizade entre o homem e Deus, e ainda mais, a tentativa dele de se unir ao homem, ou de levar o homem no seu plano maligno, seria frustrada. Satanás agora, irmãos, parecia vencedor. Ele tinha comunhão com o homem. O homem agora se tornou pecador como ele, e não mais santo como era, juntamente com Deus. Mas Deus então está mostrando a Satanás que ele não sairia vitorioso, pelo contrário, Deus mesmo separaria o homem e Satanás. Na verdade, Deus diz ainda mais. Deus diz a Satanás que o homem que ele tentou arrastar para o seu plano maligno se tornará justamente o instrumento da sua derrota. Deus estabeleceria um conflito entre duas descendências. E aqui, irmãos, observe que o texto é cuidadoso em dizer que essas duas sementes pertencem à serpente e a outra semente à mulher. E aqui, irmãos, nós podemos lembrar, ou nós podemos mencionar pelo menos 3 motivos básicos porque é mencionado aqui a semente da mulher, especificamente esse nome da mulher. O Palmer Robertson ele nos lembra que, primeiro, há o fato dela ter sido seduzida por Satanás. Em outras palavras, na tentação, a mulher foi enganada e caiu juntamente com Satanás. Mas agora Deus anuncia que a mulher que se juntou com Satanás no seu engano, agora será a responsável pelo início do seu conflito com o homem. Além disso, nós veremos que o papel da redenção, o papel da mulher na redenção é modificado aqui. E aqui é interessante, porque o homem ele poderia culpar a mulher pela sua queda, como fez de fato. Nós poderíamos culpar a mulher por causa da queda. E é interessante, irmãos, que muitas vezes nós brincamos, nós fazemos brincadeiras nesse sentido, não é? Nós brincamos que, as mulheres muitas vezes brincam, né, que se encontrar Eva no paraíso, vão ter uma conversa séria com ela e coisas nesse sentido, né? E parece que Deus antevê esse problema. E Deus diz, ninguém vai poder culpar a mulher, porque vai ser através dela que eu vou trazer a redenção ao mundo. Deus antevê que a culpa seria colocada na mulher, porque, afinal de contas, ela foi enganada por Satanás. E Deus diz, haverá uma inimizade entre você e a mulher. De maneira que a mulher agora recebe o papel de mãe, e esse papel materno seria o instrumento de Deus para trazer a redenção ao mundo. E aqui observe, o conflito é entre Satanás e a mulher, ou melhor, entre a semente, a descendência de Satanás e a semente, descendência da mulher.
Mas nesse conflito geral entre duas descendências, nós temos o conflito também mais particular entre um descendente, o descendente da mulher, e Satanás. E quando nós olhamos para essa batalha geral, a batalha entre essas duas descendências, nós observamos, irmãos, que não se trata de uma batalha entre etnias, entre grupos humanos distintos, etnicamente, mas sim se trata de uma batalha espiritual, uma batalha que percorre toda a Escritura Sagrada, que começa no próximo capítulo. No capítulo 4 nós veremos o conflito entre Abel e Caim. O Evangelho, o texto de João, a carta de João vai nos dizer que Caim era do maligno, enquanto Abel era justo. Em outras palavras, a semente da mulher, Abel, é derrotada ou é morta quando a semente do maligno, Caim, mata o seu irmão. Mas claramente isso não representava a derrota final. Afinal de contas, esse conflito continua se desenvolvendo nas Escrituras Sagradas, quando nós vemos a relação entre Israel e os povos inimigos, quando nós vemos a relação nos Salmos entre justos e ímpios, quando nós vemos no Novo Testamento a relação entre a igreja e o mundo, entre os homens que foram salvos e os homens que não foram salvos, os não regenerados. Em outras palavras, a humanidade pode ser dividida a partir desse conflito. Só há dois lados nesse conflito, só há dois exércitos nesse conflito. O exército de Satanás, representado por todos aqueles que estão unidos a ele na prática do pecado. E a semente da mulher, aqueles que fazem parte da redenção de Deus e que estão representados debaixo do descendente da mulher. Que descendente é esse? O descendente que no versículo 15 é dito que ferirá a cabeça da serpente, enquanto terá o seu calcanhar ferido. E aqui veja, primeiro Deus anuncia um conflito geral entre duas humanidades, e agora ele anuncia um conflito particular entre Satanás e o descendente da mulher. E nesse conflito toda a descendência, todas as duas descendências são representadas por um único descendente. Meredith Kline ele vai dizer que na decisiva batalha, os dois exércitos são representados por campeões individuais, Cristo e Satanás. A declaração então que vem logo em seguida nos mostra que essa é a batalha mais importante do universo, porque nessa batalha o descendente da mulher, a semente da mulher pisaria na cabeça da serpente, em outras palavras, daria um golpe mortal, fatal no diabo. Nessa grande batalha, então, entre duas descendências, Deus executa a sua maldição sobre Satanás ao atingi-lo com um golpe fatal através de um descendente prometido. Ao mesmo tempo, o texto nos diz que esse descendente ferirá a cabeça, terá o seu calcanhar ferido ao pisar a cabeça de Satanás. E quando nós lembramos, irmãos, do descendente da mulher, aquele que veio, que se fez carne, que viveu entre nós, o Senhor Jesus Cristo, nós nos lembramos como é justamente exaltação e humilhação que fazem parte da sua obra. Na sua obra de redenção, Jesus Cristo é exaltado de tal maneira que ele pisa a cabeça da serpente e destrói os poderes de Satanás. De maneira que João, no capítulo 12 de Apocalipse, vê Satanás sendo expulso do céu pelo poder e obra do Senhor Jesus Cristo. Mas ao mesmo tempo, a mesma Escritura nos conta que esse Senhor Jesus Cristo foi humilhado. Ele sofreu e sofreu até a morte de cruz. De maneira que o próprio apóstolo Paulo, no capítulo 3, no versículo 13 de Gálatas, nos diz que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Em outras palavras, Jesus Cristo precisou ser ferido para ferir. Ele precisou ser machucado para conquistar a salvação e derrotar Satanás. O Messias prometido, o Cristo prometido, o Filho da mulher, precisava de fato sofrer. E o sofrimento é o meio da glória de Cristo.
De maneira que o próprio Senhor Jesus Cristo reconhece no Evangelho de Lucas, no capítulo 24, quando ele questiona: não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? E ele ainda repete: assim está escrito, o Cristo tinha de sofrer, ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. É assim que os profetas apresentavam o próprio Senhor Jesus Cristo no Antigo Testamento. Em Isaías, no capítulo 53, no versículo 12, o texto de Isaías nos ensina que sim, Cristo vencerá a batalha. Ele receberá os despojos, ele receberá o lucro da sua batalha. Mas ele vencerá, porque ele derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores e levou sobre si o pecado de muitos. Jesus Cristo vence a batalha. Jesus Cristo pisa na cabeça de Satanás e destrói o nosso inimigo. Porém, ele sofre para isso. Ele é castigado por isso. Ele é ferido por isso. No contexto do julgamento de Deus, Deus oferece uma esperança. Ao punir Satanás pelo seu pecado, Deus nos lembra do envio de um Redentor, filho da mulher, que sofreria, teria seu calcanhar ferido, mas que pisaria e esmagaria a cabeça de Satanás. Em meio ao julgamento, Deus traz a esperança de um Redentor, que nos dá a vitória sobre o pecado, sobre Satanás e sobre a condenação. Ele batalhou por nós, ele sofreu por nós e ele venceu por nós. Essa é a primeira esperança que o texto nos apresenta, que Deus nos apresenta. A segunda esperança no meio do julgamento é a esperança da preservação. Veja no versículo 16, a maldição que é dada à mulher. E a mulher disse: aumentarei em muito os seus sofrimentos na gravidez. Com dor você dará à luz filhos. O seu desejo será para o seu marido e ele a governará. Deus continua, irmãos, então o seu julgamento, e ele diz à mulher: aumentarei em muito os sofrimentos da sua gravidez e com dor a partir de agora você dará à luz filhos. E nessas palavras, irmãos, de Deus, nós vemos novamente, no contexto aqui, bênção e maldição. A maldição é muito nítida, ela é clara, ela é o que salta primeiro aos nossos olhos. Afinal de contas, Deus está prometendo dor e sofrimento à mulher. Ela sofreria agora para dar à luz os seus filhos. E é interessante que alguns autores chamam a atenção para a possibilidade dessas dores não estar apenas restrita ao momento do parto em si, mas à própria criação do filho como um todo. Em outras palavras, por mais que seja possível amenizar a dor do parto, certamente não é possível amenizar a dor de ser mãe, porque as mães sabem certamente melhor do que nós que a dor de criar um filho, a menor dor de criar um filho é a dor do parto. Existem dores muito mais sérias que afligem o coração da mãe. As preocupações, as noites mal dormidas ao se preocupar com o filho, as dores por querer dar coisas melhores para os seus filhos, a dor principalmente por causa do pecado dos seus filhos, por causa da desobediência dos seus filhos. Em outras palavras, nós podemos afirmar que não há nenhuma mãe nesse mundo que não tenha sofrido e chorado por causa dos seus filhos. Nem mesmo a única mãe que teve um filho perfeito ainda assim chorou pelo seu filho na cruz do Calvário. Não há nenhuma mãe que não tenha sofrido e chorado pelo seu filho. É porque Deus colocou sobre o ombro da mulher o peso de sofrer por causa dos seus filhos, mediante o pecado que havia cometido. Mas eu disse que havia bênçãos no pronunciamento de Deus, e há. Ao afirmar que a mulher vai dar à luz com dores a filhos, observe que Deus está prometendo filhos. E aqui, irmãos, essa promessa é uma promessa surpreendente, porque nós lembramos da maldição que Deus havia pronunciado. Deus disse: se você comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, no dia em que você comer, você morrerá. E quando nós lemos aquele texto, nós pensamos imediatamente na morte física e final do homem. E de fato, essa morte física vem, ela acontece.
Mas aqui, antes dessa morte física, Deus está prometendo que a mulher dará à luz filhos. Em outras palavras, Deus está providenciando a continuidade da vida, apesar do pronunciamento de morte. Deus não impede a mulher de ter filhos, Deus não impede a mulher de ter uma descendência. Pelo contrário, Deus promete filhos à mulher. E Deus ensina que através desses filhos, a redenção viria ao mundo. Observe que para trazer redenção ao mundo, Deus precisa contrariar o diagnóstico de morte que havia sido dado. Não que ele pudesse se contradizer, mas porque ele mesmo trouxe a resposta para a maldição de morte que havia pronunciado. A mulher teria filhos, e por meio desses filhos, então, a redenção do mundo e a vitória sobre a morte seria dada. Deus promete abençoar a mulher e demonstra que ela teria um papel fundamental na redenção do universo. É por isso que Paulo, na primeira carta dele a Timóteo, no capítulo 2, ele nos lembra que a mulher possui o papel de mãe, e esse papel de mãe é fundamental na história da redenção. Através de uma mulher veio o Redentor, e através das mulheres Deus forma o seu povo. É através do nascimento de filhos, é através do instrumento da mulher que Deus recolhe os seus eleitos nesse mundo, que Deus traz o seu povo a esse mundo e salva o seu povo nesse mundo. Sem a gravidez, sem a mulher executando o seu papel de mãe, não haveria redenção. Primeiro, porque não haveria redentor, e segundo, porque não haveria povo para ser redimido. A bênção e maldição no pronunciamento. A maldição é a dor, mas a bênção é a continuidade da vida e a esperança da redenção. Veja que o versículo 16 ainda nos mostra um outro aspecto dessa maldição, porque o versículo 16 nos diz assim, Deus falando com a mulher: o teu desejo será para ou contra o teu marido, mas ele te dominará. E aqui eu peço que você abra a sua Bíblia, vire a página dela, na verdade, em Gênesis capítulo 4, versículo 7, porque aquilo que Deus diz a Caim é muito semelhante àquilo que ele disse à sua mãe. Gênesis 4, 7. Assim diz a palavra de Deus, Deus falando para Caim: se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Mas se fizer o que é certo, mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. E aqui, irmãos, nós podemos observar que no texto original, as frases que são ditas tanto a Caim como a Abel são praticamente idênticas, elas possuem a mesma estrutura. Isso nos leva a compreender melhor aquilo que Deus disse à mulher, porque também foi repetido a Caim. No caso de Caim, o que estava acontecendo? Deus afirma que o desejo do pecado seria contra Caim, ou seja, tentaria dominar Caim para levá-lo ao pecado. E Caim, por sua vez, deveria dominar esse desejo mau para não pecar. Mas o que acontece é justamente o oposto, nós sabemos disso. Caim é dominado pelo seu desejo e mata o seu irmão. No caso da mulher, então, Deus está dizendo que o desejo da mulher seria contra o seu marido. Em que sentido? No sentido de domínio. Assim como o desejo do pecado seria contra Caim para dominá-lo, o mesmo acontece com a mulher. A mulher seria contra o seu marido para dominá-lo. Em outras palavras, esse texto não está nos dizendo, irmãos, Gênesis 3, versículo 16, não nos diz que a mulher tem algum tipo de dependência sexual, amorosa, afetiva do homem. Não é isso que o texto está nos dizendo. O que o texto está nos dizendo é que a mulher tem no seu coração, por causa do pecado, o desejo de dominar o seu marido e de se rebelar contra ele. O desejo da mulher seria então contra o seu marido para dominá-lo. E veja, isso é uma consequência da própria queda. E as mulheres que estão aqui em nossa igreja, os maridos delas certamente também
podem perceber muito bem o desejo no coração de cada um. É um desejo que faz parte das consequências do pecado. Antes do pecado, o relacionamento entre homem e mulher é um relacionamento perfeito, onde a mulher, de forma perfeita e santa, se submetia ao seu marido com alegria. Mas agora não, a partir do pecado, ela se rebelaria contra o seu marido. E em resposta, Deus diz: mas o seu marido, irá dominá-lo. Ou seja, Deus está dizendo: você vai desejar dominar o seu marido, e esse vai ser o seu impulso pecaminoso, mas por outro lado, o seu impulso vai ser frustrado, porque você vai ser dominada e não dominará. E essa é a consequência do pecado para a vida das mulheres. Elas querem dominar o homem, mas no fim elas acabam sendo dominadas. E nós podemos ver isso, irmãos, tão claramente em nossos dias. Nós podemos ver isso em diversas ideologias. Nós vemos isso no movimento feminista, que cada vez mais se levanta de forma cada vez mais radical contra o patriarcado, contra o cristianismo, contra a estrutura social patriarcal, numa tentativa de dominar. Mas o que nós também observamos é que, por mais que isso aconteça, esses movimentos se rebelem e tentem se voltar contra Deus, no fim das contas, as palavras de Deus permanecem: o seu marido irá dominá-lo. Se Deus deseja, então, isso para a mulher, nós precisamos nos lembrar qual é o plano de Deus para a vida da mulher. E a mulher continua sendo alvo dos enganos, das mentiras de Satanás. Satanás continua dizendo: você pode dominar o seu marido, você não precisa ouvir a voz de Deus, você não precisa ser submissa, você não precisa ouvir o seu marido, você não precisa seguir o seu marido, você tem a sua própria vontade, você tem seu próprio trabalho, você é independente, você é forte e assim por diante. Mentiras de Satanás, mentiras até bonitas de serem ouvidas, mas ainda assim mentiras que continuam sendo ditas, proclamadas ao coração das mulheres. E enquanto elas ouvirem, a consequência do pecado será muito nítida na vida de cada uma delas. Tentará dominar o seu marido, e o seu marido a dominará. Tentará dominar o homem, mas o homem a dominará. E claramente, irmãos, o efeito do pecado está sobre o homem também. O texto não está falando de um domínio bom do homem, de um domínio positivo do homem. O contexto sugere que Deus está falando de um domínio tirano. Em outras palavras, Deus está falando que o homem dominaria a mulher de forma tirana. E o pecado então está no homem e na mulher. O homem que age como um tirano ao longo da história, e sobre a mulher que tenta dominar o homem ao longo da história. E aqui nós vemos como o pecado adentra as relações do homem e da mulher, promovendo tirania, rebeldia, insensatez e pecado. Nesse contexto, nós podemos observar que Deus promete esperança. Por quê? Porque ainda assim, nesse contexto de tanta confusão, Deus ainda promete casamento e procriação. E aqui, irmãos, você sabe muito bem que seu casamento não é perfeito, ele tem pecados, ele tem falhas, mas veja, o seu casamento ainda é uma graça de Deus. Por mais que o pecado tenha adentrado no nosso lar, na nossa família, nos nossos casamentos, ainda assim, o casamento, a procriação ainda é bênção de Deus e graça de Deus, porque é através da família que Deus avança a sua história. Avança a sua história em direção à redenção. Por mais que o pecado tenha afetado a relação entre mãe e filho, por mais que o pecado tenha afetado a relação mulher e marido, ainda assim Deus promete casamento, procriação, família, e através disso Ele avança a história. Mesmo em meio ao julgamento, Deus apresenta esperança, a esperança da preservação. Por último, nós vamos ver que Deus apresenta ainda a esperança da provisão. Afinal de contas, ainda falta Deus falar com o homem, e Ele faz isso dos versículos 17 a 19. E a Adão disse: por ter dado ouvidos à voz da sua mulher e comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Em fadigas você obterá dela o sustento durante os dias da sua vida.
Ela produzirá também espinhos e ervas daninhas, e você comerá a erva do campo. No suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, pois dela você foi formado, porque você é pó, e ao pó voltará. Por último, Deus se dirige ao último réu, e agora fala diretamente ao homem. E Deus dá na sua sentença os fatos. E ele diz: porque você ouviu a voz da sua mulher, e você comeu da árvore que eu havia dito não comesse. Deus deixa claro já no início da sua sentença os motivos da sua pena, a gravidade daquilo que o homem havia feito. A ordem natural foi invertida pelo homem. Ele deveria liderar a sua esposa. Ele era o representante de Deus na terra. Deus fez aliança com ele. Ele deveria, então, proteger a sua esposa, guardar o coração da sua esposa, impedir que ela fosse enganada, não comer do fruto. Mas tudo isso não aconteceu. Muito pelo contrário, ele foi também levado pela mulher a comer do fruto. Ele se tornou não o líder, mas agora o liderado. Ele quebrou a aliança com Deus e a responsabilidade pesa sobre ele. Como nos ensina Romanos 5, por um homem, Adão, entrou o pecado no mundo. E Paulo faz questão de não mencionar a mulher, porque o homem era o responsável nesse pacto. E ao quebrá-lo, ele foi o responsável por trazer as consequências sobre a sua esposa e sobre a sua descendência. E por causa disso, então, Deus anuncia: maldita é a terra por sua causa. Em fadiga você obterá dela o sustento durante todos os dias da sua vida. E aqui nós vemos como as maldições do pecado vão atingindo toda a criação. A humanidade é afetada. Nós temos dois grupos agora na humanidade: semente da mulher, semente da serpente. A relação entre mãe e filho é afetada, a relação entre marido e mulher, o casamento é afetado, a família é afetada. Mas agora até mesmo a própria criação é afetada, a própria terra, o próprio solo, a própria natureza é afetada. E nós lembramos que no capítulo 1 a criação de Deus é perfeita, mas agora ela está sujeita ao sofrimento. Veja, abra a sua Bíblia em Romanos capítulo 8, nós vamos ler os versículos 20 e depois o 22. Romanos 8. Romanos 8, versículo 20 nos diz assim: pois a criação está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou. Versículo 22. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. Observe, irmãos, que a criação descrita aqui por Paulo não é a mesma criação de Gênesis 1. Porque em Gênesis 1 nós não vemos essa angústia, esse gemido, esse sofrimento na criação. Pelo contrário, nós vemos uma criação perfeita, uma criação boa. Deus olha para o que Ele criou e diz: tudo é muito bom. Mas por causa desse pecado, a criação muda. Não em essência, mas claramente ela muda. Agora a criação suporta dores e sofrimentos. Agora nós temos os animais sofrendo. Agora nós temos a própria criação sofrendo. E a partir disso, então, o homem encontrará sofrimentos. Porque agora ele terá que trabalhar muito, com excessivo labor, para que a terra produza os seus frutos. E antes, irmãos, não significa que antes o homem não trabalhasse. Nós já vimos isso. O homem tinha que trabalhar antes. Mas o trabalho do homem era recompensador. Em outras palavras, ele trabalhava e colhia os seus frutos. Agora o trabalho muda de perspectiva. Ele precisa trabalhar muito mais para conseguir o pão. O trabalho agora se torna ingrato muitas vezes. O trabalho se torna, então, desproporcional. Ele tem que trabalhar muito e vai ganhar muito pouco. O trabalho, então, irmãos, se torna algo cansativo e enfadonho. E podem tentar aprovar qualquer escala no Congresso, o trabalho continuará mal e cansativo, até porque Deus instituiu a escala 6x1, né? Quem estiver chateado com a escala 6x1, reclame com Deus. Afinal de contas, Ele disse: 6 dias trabalharás e 1 descansarás.
Em outras palavras, Deus estabeleceu o trabalho e Deus estabeleceu não só o trabalho, mas depois do pecado, Deus estabeleceu a própria fadiga no trabalho. Deus estabeleceu que agora o homem vai ter que trabalhar e com o suor do seu rosto vai ter que sofrer para comer o pão de cada dia. Versículo 18 nos diz que a terra vai produzir espinhos e ervas daninhas. Em outras palavras, o homem vai trabalhar e o solo que ele trabalha não vai produzir apenas o que ele plantou, o que ele deseja, mas vai produzir também espinhos e ervas daninhas. E aqueles que trabalham com o campo sabem que essa é a realidade. Você planta alguma coisa, você prepara o solo para receber aquilo que você plantou, mas ervas daninhas surgem, pragas surgem e afetam aquilo que você plantou e cuidou com tanto cuidado. A história do homem, irmãos, passa a ser marcada então por um relacionamento cheio de frustração, desapontamento e dor com a terra. O homem continua inseparavelmente unido ao seu trabalho, ele tem que trabalhar para comer, mas agora o trabalho passa a ser muito mais sofrido. E aqui, irmãos, não adianta nós dizermos que trabalhamos com o que amamos, ainda assim o trabalho será doloroso. Lógico, quando nós trabalhamos com aquilo que nós amamos, o trabalho ele é menos doloroso, ele é mais satisfatório. Mas há dias que são cansativos, há dias que são dolorosos, por mais que você ame o que você faz, há dias em que você não quer trabalhar, há dias que o trabalho dói, sofre, faz a gente sofrer, porque essa é a punição do pecado. O trabalho se torna injusto, você trabalha e você não ganha aquilo que você esperava, não só em termos financeiros, mas em outros tipos de recompensa também. Nós trabalhamos e não extraímos o fruto que plantamos. Mas observe, irmãos, que no contexto dessa maldição, Deus ainda assim nos dá a bênção do trabalho. Veja, a punição que foi dada ao homem foi a punição da morte, mas Deus estabeleceu primeiro que a família continuaria, os filhos continuariam, e agora Ele estabelece que sim, com dor, mas o homem continuaria trabalhando e comendo. Em outras palavras, Deus está dizendo: eu não vou negar o pão. Pelo contrário, você vai ter pão na sua mão, você vai ter o alimento, você vai ter que trabalhar mais, vai sofrer mais, sim, mas você vai ter o pão de cada dia. Deus diz: com o suor do teu rosto comerás o pão. O pão é graça de Deus. Deus está dizendo: você vai suar, mas você vai comer no final do dia. Versículo 19 ele diz, por último, que o homem voltaria ao pão. E aqui nós podemos observar e até dizer: mas e agora? Qual é a esperança dessa sentença aqui, se a sentença é de morte? A esperança, irmãos, é que sim, a maldição entrou no mundo, a maldição fazia parte agora da vida do homem, a maldição da morte, ele se tornou mortal, a morte agora ronda a sua vida. Contudo, há esperança porque ele não morreu assim que ele pecou. No momento em que o homem pecou, Deus poderia ter anulado a vida do homem, ter destruído o homem completamente, e não seria injusto. Mas Deus promete a morte entra no mundo, a morte espiritual, mas Deus providencia esperança para a morte espiritual, ao mesmo tempo que Ele anuncia a morte física, quando Ele diz: tu és o pó e ao pó tornarás. Todos nós morreremos. Mas Deus faz questão de continuar a humanidade para que todo homem possa viver e viver diante da criação de Deus, que espelha a glória de Deus e que anuncia a existência de um Criador. De maneira que Adão encontraria a morte, sim, ele encontraria a morte, mas antes de encontrar a morte, ele encontraria a esperança da redenção em Deus. A terra não deixaria de existir, ela não deixaria de dar os seus frutos, o homem não morreria naquele momento, ele comeria, ele daria filhos, ele teria filhos com sua esposa, ele se casaria, continuaria o seu casamento, na verdade. Em outras palavras, Deus está preservando tudo aquilo que é necessário para que o homem possa ser salvo. Em outras palavras, primeiro, Deus nos dá a esperança do Evangelho, quando promete um Redentor que pisará a cabeça da serpente. E em seguida, nas suas maldições, no seu julgamento, Ele nos promete toda a estrutura necessária para que a história do homem continue e esse Salvador chegue e a sua igreja seja salva.
Por isso nós somos desafiados nessa manhã a crer na esperança do Evangelho, a crer na esperança de Jesus Cristo, a crer no Senhor Jesus Cristo, no nosso Redentor. Nós somos chamados a confessar Ele, a crer nele, a crer que Ele pisou a cabeça de Satanás, que Ele destruiu o próprio Satanás e irá fazer isso completamente e perfeitamente na sua segunda vinda. Nós somos também chamados a crer que para que o Evangelho se tornasse uma realidade em nós, Deus também preservou a nossa vida. Ele nos trouxe até aqui. O Senhor Deus guiou as nossas vidas por caminhos diferentes e cada um aqui tem a sua história, mas Deus nos preservou com vida e nos trouxe até aqui para que nós pudéssemos ouvir a respeito desse Redentor, desse Senhor e desse Salvador. Ele utilizou a nossa mãe para isso, Ele utilizou os nossos avós, Ele utilizou a nossa ascendência toda para nos trazer até aqui e ouvir o seu Evangelho, porque Ele preservou o homem e preservou a história da humanidade para que eles chegassem nesse momento, o momento de crer no Senhor Jesus Cristo. Além disso, nós podemos crer que para que esse Evangelho se tornasse uma realidade, Deus providenciou para nós o alimento e o sustento necessário. De forma que nós chegamos até aqui porque até hoje Deus não deixou que nada faltasse em nossa mesa. Deus preservou a história da nossa família e nós sabemos como a história do homem é complexa, mas Deus preservou a nossa história, preservou a nossa família, para que nós chegássemos aqui hoje, diante desse Cristo, desse Redentor, podendo crer nele, podendo ser salvo por ele. O Senhor Deus, o Deus justo, soberano, puro, que não julga mal, Ele no seu julgamento nos traz esperança. E no início nós perguntamos como nós pecadores podemos ter esperança diante de um juiz que é justo e que é perfeito. O próprio Deus nos dá a resposta. Nós podemos ter esperança por meio do Senhor Jesus Cristo. Nós podemos ter esperança por meio de um Redentor que venceu Satanás, que pisou na cabeça da serpente, que foi castigado e sofrido pelas maldições de Deus, para que nós pudéssemos ter esperança diante do juiz que é justo. O próprio Deus se fez carne, habitou entre nós, morreu entre nós e ressuscitou, para que diante do julgamento dele, a esperança pudesse ser prometida a nós. Creia no Senhor Jesus Cristo, creia no Evangelho, porque Deus providenciou todas as coisas para que você pudesse ouvi-lo e para que você pudesse ser salvo por ele. Vamos orar ao Senhor nesse momento? Senhor, nós te louvamos, Pai, e te rendemos graças pelo nosso Salvador Jesus, porque Ele, Senhor Deus, é a provisão para o nosso pecado. Ele é a provisão, ó Deus, para nós pecadores diante de um Deus que é justo. Nós te louvamos, ó Deus, também porque, apesar dos nossos pecados, o Senhor nos dá o trabalho com o qual nós alimentamos a nossa família. Nós te louvamos, ó Deus, porque apesar de nós, o Senhor nos dá alimento dessa terra. Nós te louvamos porque apesar de nós e dos nossos pecados, o Senhor nos dá casamentos, o Senhor nos dá filhos, o Senhor faz com que as nossas famílias continuem e cresçam. A verdade, Senhor Deus, é que esse mundo é marcado pelo pecado, certamente. Mas esse mesmo mundo também é marcado pela Tua bondade e pela Tua graça sobre cada um de nós. E nós te louvamos e vemos a Tua graça especialmente em Cristo Jesus. E observamos que todo o trabalho, toda a nossa família, toda a nossa história nos conduziu para ouvirmos o Teu Evangelho e sermos salvos por Ele. É por isso que nós te louvamos e queremos, ó Deus, dedicar o nosso coração ao Senhor. Confessar Cristo como nosso Redentor. Confessar aquele, o descendente prometido que pisou e esmagou a cabeça de Satanás para nos dar vitória. Vitória nele. Vitória diante do nosso pecado. Muito obrigado, Senhor Deus, pela esperança em meio ao julgamento. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.